Fala, nação rubro-negra, saudade de vocês. E no vídeo de hoje, lógico, iremos falar sobre Flamengo versus Deportivo Táchira, a volta aí do Vinha, do nosso uruguaio da lateral esquerda, em relação ao mercado da bola. Segundo o Gabriel Reis, o Neymar foi oferecido ao patrocinador principal do Flamengo, né? Para eles tentarem chegar ali numa engenharia financeira para trazer o Neymar. Mas será que o Flamengo quer o Neymar? Neymar é um sonho ou é um pesadelo? Bota a sua opinião aqui embaixo do vídeo. Então, essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, somente se vocês gostarem do vídeo, se vocês acharem que o vídeo acrescentou alguma coisa para vocês, deixem o seu like e se inscrevam aqui na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, que notícia legal, que bom pro Felipe Luiz, que bom pra torcida do Flamengo, essa volta do Vinha, né? O jogador que teve um problema até mesmo mais grave do que aconteceu com o Pedro, se recuperou e agora ele foi liberado, né? Se ele quiser, ele já pode jogar hoje à noite contra o Táchira. É um jogador que vai ser muito importante nesse esquema tático do Flamengo, tem muita qualidade o Vinha. Aí ficaremos, na verdade, com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, com o Alexandro na lateral esquerda e com o Vinha na lateral esquerda. Qualquer um desses três jogadores são jogadores que já passaram por suas seleções, né? São jogadores que em qualquer clube no Brasil seriam titulares absolutos. Então dá um orgulho, né, da gente poder olhar para o banco de reservas ou olhar ali para a lateral esquerda e vislumbrar três jogadores brigando por uma vaga naquele setor. Quanto mais forte a gente tiver, quanto mais jogadores o Flamengo tiver no banco de reservas com qualidade, melhor fica, porque aí, independente da intensidade do jogo, Felipe Luiz tem jogadores ali para poder repor a energia que os jogadores que estavam em campo eles perderam. Parabéns aí pro Vinha, a sua volta, né? A torcida do Flamengo com certeza está muito feliz, muito contente, e que você consiga voltar e não se lesionar, né? Consiga aí manter uma regularidade, porque você é um jogador com muita qualidade. E a gente deseja, lógico, uma boa sorte nessa sua volta. Rapaziada, chegou o grande dia. Última partida da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo irá enfrentar o Táchira às 9h30 da noite, com transmissão da Rede Globo, da ESPN. Então, onde vocês quiserem assistir, vocês terão essa opção, né? Não é apenas um lugar que irá transmitir essa partida. O Flamengo irá enfrentar o pior time do grupo do Flamengo, né? O Táchira vem fazendo uma Libertadores vexatória. Então, o Flamengo tem a obrigação de vencer e por um resultado que tenha um saldo de gols ali maior do que apenas 1-0, né? Precisamos fazer barba, cabelo e bigode, fazer nosso dever de casa hoje, porque Libertadores, ela não aceita desaforo. É igual o dinheiro, a Libertadores é muito traiçoeira, como diz o João Guilherme. E o Flamengo, em hipótese nenhuma, pode entrar em campo de salto alto, sem nenhum tipo de humildade. Temos que entrar com toda humildade possível, enfrentar o Táchira sabendo que a gente precisa fazer gols. E não é aquela historinha que às vezes acontece, o Flamengo às vezes parece que entra em campo e faz gol a hora que quiser, e acaba às vezes se complicando. Então temos que aproveitar as oportunidades que aparecerem durante essa partida. E o Flamengo tem uma dúvida ali, né? Em relação ao Gerson, porque ainda existe a possibilidade dele jogar, mas caso ele não possa estar em campo, o Varela fez muito bem a função ali no meio-campo do Flamengo. Então o Flamengo deve ir a campo com o Rossi no gol, lateral direito o Wesley, o esquerdo o Alexandro. Na zaga, aquela dupla de Léos, né? Léo Pereira junto com Léo Ortiz. Léo Ortiz, que jogador que o Léo Ortiz é, né? O Léo Pereira também tem mandado muito bem. Na parte de volante, Everton Araújo. Aí existe a dúvida entre o Varela e o Gerson. Um pouco mais à frente, o Arrascaeta. Aí vem o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Pedro. Ainda existe a possibilidade de, no lugar do Bruno Henrique, entrar como titular o Michael. Mas é esse o time do Flamengo, né? Se houver alguma mudança, não será uma mudança muito drástica do que esse time que eu trouxe para vocês. Deportivo Táchira irá jogar para conseguir pelo menos um ponto. Vão jogar retrancados e a gente precisa bater nessa tecla. Eu sei que é chato, eu sei que por quase todo jogo eu falo a mesma coisa, mas contra times
que estão jogando muito retrancados, né, quando eles botam um caminhão na frente da área, a gente precisa arriscar chutes de fora da área. Cruzamentos, né, que tem o Pedro, que é um excelente cabeceador, o Bruno Henrique, se jogar como titular e o Pedro estiver no banco, também é um excelente, exímio cabeceador. Então, se tiverem muitos jogadores na área deles, que a gente arrisque, né, chutes ali de longa distância, porque é uma arma que um time que joga contra um time retrancado tem. E o Flamengo, ele arrisca muito pouco durante as suas partidas. Lembrança boa, né, do último jogo do Flamengo, metemos 2-0 no Palmeiras. O time ganhou moral para essa partida decisiva e o meu palpite para esse jogo é 3-0 o time do Flamengo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca ele aqui embaixo do vídeo e, se Deus quiser, né, no final do apito do juiz, os 3 pontos no bolso dos rubro-negros. E, rapaziada, apenas uma curtinha para falar sobre o nosso Sub-20. Jogamos anteontem, segunda-feira, contra o Palmeiras fora de casa. O jogo começou com o Flamengo indo bem pro ataque. O Palmeiras também é um time muito ofensivo. O primeiro colocado, né, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Era um adversário bem complicado da gente poder bater fora de casa. Só que o Flamengo mandou muito bem. Conseguiu abrir o placar com o gol do Pedro Leão. Né, Pedro Leão se posicionando muito bem. 17 jogos, 14 gols feitos, se eu não me engano, né? Posso até estar errado nessa conta, mas é muito gol feito. É um jogador que eu enxergo muito em breve, sendo reserva imediato do Pedro. Não consigo enxergar o Juninho tendo as características parecidas com a do Pedro. São características bem diferentes. E o Pedro Leão é muito parecido com o Pedro. Com o Pedro que a gente tem lá como titular da camisa 9 do Flamengo profissional. Ele bate muito bem na bola, tá? Cabeceia muito bem, tem um ótimo posicionamento, é bem alto, ele lembra muito Pedro mesmo. Tenho uma convicção muito grande de que sim, rapidamente veremos ele sendo relacionado nos jogos do time profissional. E ele tem ajudado muito o nosso Sub-20. Infelizmente, tomamos um gol e depois tomamos outro gol. O placar final foi 2-1 o time do Palmeiras. O Flamengo está na zona de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20, irá se classificar para a próxima fase, mas é lógico, gostaríamos de sair com o gostinho da vitória contra o Palmeiras, ainda mais o Flamengo metendo 2-0 no domingo no Palmeiras e a gente jogando no dia seguinte contra eles, mais pelo Sub-20. Isso não aconteceu, mas, galera, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O principal objetivo da base dos clubes, incluindo, lógico, o Flamengo, do nosso Sub-20 principalmente, porque é a última escala antes do profissional. O principal objetivo é ceder jogadores ao time profissional, é formar atletas para ajudar a gente no time profissional. Que a gente quer ganhar todo jogo? Lógico, a gente quer ganhar todo jogo. A gente quer ganhar todos os títulos na base? Lógico, queremos ganhar todos os títulos na base. Mas, em primeiro lugar, a base tem que ceder jogadores ao time profissional. E tem feito isso nos últimos anos. Pode ver aí, nesse time que a gente tem o Wesley, sendo o jogador que saiu da base. Tem o Everton Araújo, temos o Lohan, jogador que era da base, que ainda está na base, mas já está começando a ser relacionado nos profissionais. Matheus Gonçalves, entre outros jogadores. Então, temos uma qualidade ímpar na nossa base, tá? O principal foco é esse, ceder jogadores para o time profissional. E temos que apoiar, galera. Apoiar na derrota, sim, é muito doída, é ruim, machuca muito os nossos corações, mas acaba acontecendo na base. No empate a gente tem que apoiar também, e lógico, na vitória não precisa nem pedir apoio, porque quando o Mengão ganha, o Rio de Janeiro entra em festa, até mesmo se for um jogo da base. É isso, lembrando para vocês, não podemos esquecer que próximo do final do ano teremos uma partida importantíssima, a final do Mundial contra o Barcelona, time espanhol. E, rapaziada, um assunto que eu provavelmente não traga mais para o canal, porque eu até evito, quando tem esse tipo de assunto, de trazer, e até mesmo às vezes eu não faço vídeo, porque são notícias que são difíceis de se concretizarem, né? Vou falar sobre 3 jogadores, ok? Segundo o jornalista Gabriel Reis, o Neymar foi oferecido para o patrocinador do Flamengo, já eu explico para vocês isso. Em relação ao Cristiano Ronaldo, acho que está bem claro, mas bem lógico,
que ele não virá para o Flamengo, apesar da campanha, apesar de um monte de gente falar sobre bilhetinho, sobre a vontade dele jogar no Flamengo, mas galera, pelo amor de Deus, pé no chão, tá? Cristiano Ronaldo não vem, o próprio Boto falou sobre isso, e a torcida tá fazendo, né, um pedido ali pro Modric jogar no rubro-negro, mas também a chance é muito reduzida. Desses três, se alguém puder pintar no Flamengo é o Neymar, e olha que muito difícil disso acontecer. Vamos começar falando sobre o Neymar. A notícia que o Gabriel Reis trouxe é de que a staff do jogador ofereceu o jogador ao Flamengo, foi até o patrocinador, né, o patrocinador principal, a PixBet, e conversou sobre isso, né, sobre algo ali, uma engenharia financeira para poder viabilizar a vinda do Neymar. Mas galera, vocês querem o Neymar no Flamengo? Sinceramente, se ele tivesse bem fisicamente, aí era outra conversa, né? Se fosse um jogador que se lesionasse pouco, aí tudo bem, poderia até conversar sobre isso. Excelente meio campo, poderia muito bem jogar no lugar do Arrascaeta quando precisasse, mas ele não tem condições físicas de poder exercer a sua profissão, jogar bola. A gente viu o que aconteceu no Al Hilal, mal jogou, chega no Santos, começa a jogar, mas já tem algum tipo de problema, e para ele voltar de algum tipo de contusão é uma novela muito grande, porque vamos comparar dois jogadores, ele e o Pedro. Pedro se dedicou ao máximo para poder voltar o mais rápido possível e da maneira correta. Ele montou praticamente um hospital na casa dele. O Neymar se dedica quando se contunde. Então, galera, eu acho que também é um assunto ali que não vai passar de apenas um oferecimento, né, do jogador querer jogar, mas o Flamengo não abrir negociações, né, até porque existe essa conversa com o patrocinador, mas acredito eu que isso não passará mesmo de uma conversa e de um oferecimento. Sobre o Cristiano Ronaldo, nem trouxe esse assunto esses dias todos, né? Tenho até mesmo deixado de fazer vídeos, porque às vezes as informações, juntando todas, não dá nem mesmo pra gente fazer um vídeo legal. Então, em relação ao Cristiano Ronaldo, é um assunto que eu nem ia trazer, mas como o José Boto falou, né? Foi perguntado sobre o Cristiano Ronaldo, ele falou, debochou lá, falou sobre o Cristiano Ronaldo, mas está notório que o Cristiano Ronaldo não vem pro Flamengo. A possibilidade maior é do Cristiano Ronaldo jogar lá em algum clube mexicano que jogue esse Mundial. E em relação ao Modric, ele tá sem clube, né? Se despediu do seu último clube, e os torcedores do Flamengo sonharam com a vinda dele, né? Mas só que o jogador de 39 anos, ele tem a intenção de jogar lá na Liga Americana. Seria também um excelente jogador, mas jogador europeu para vir morar na América do Sul, só se for um caso muito atípico, porque geralmente os jogadores preferem ficar lá na parte de cima do mundo, né? Ou na Europa, ou vai para os Estados Unidos, mas geralmente eles não descem aqui para a América do Sul, não vão jogar lá na África, não se aventuram também na Austrália. Então, geralmente esses jogadores não pretendem sair do país que eles estão e vir aqui pro Rio de Janeiro, que é complicado pra caramba, ou pro Brasil, que é um país muito violento. Então, é isso sobre o mercado da bola. Nada de concreto, rapaziada, nada de concreto. A possibilidade maior é que o Neymar não venha, e esses dois jogadores, somente para atualizar vocês, que muita gente tem perguntado sobre o Modric, tem perguntado também sobre o Cristiano Ronaldo. Em relação ao Cristiano Ronaldo, o próprio José Boto já respondeu. É isso, galera, em relação ao mercado da bola. Queria saber a opinião de vocês sobre algum desses assuntos. Eu sei que é um assunto que gera muito clique, gera muito hype, mas a gente não tá aqui para enganar vocês, a gente tá aqui para conversar, trocar uma ideia, e se a ideia for muito insana, a gente vem aqui e esclarece, como acredito eu que seja o caso desses três jogadores. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.